Olá, pessoal, sejam bem-vindos, de volta aí à nossa aula sobre acordos de não persecução penal. Nesse bloco, a gente vai tratar de alguns julgados do STF sobre essa temática. Vamos ver também a repercussão da aplicação do ANPP na Justiça Militar, como foi aplicado, se foi aplicado para crime propriamente militar, impropriamente militar, crime militar extravagante. Vamos trabalhar com gráficos extraídos da obra da doutora Adriana Kinoshita. E no final, a gente vai fazer um resumo aqui de tudo que a gente conseguiu visualizar nessas aulas, tá bom? Então, sou o professor Haroldo Queiroz, vamos retomar o nosso estudo. Retomando aqui, a gente tem esse julgado do STF da segunda turma, tá? De forma unânime, HC 232254. O que decidiu a segunda turma nesse julgado? A NPP, artigo 28A do CPP, incidência ao processo penal militar, possibilidade, interpretação sistêmica, terceiro do CPPM, 28A, parágrafo 2º do CPP, que traz as vedações, vedação em abstrato da incidência do NPP à Justiça Militar, súmula 18, afronta a legalidade estrita. Então o STF deixa claro que ele não desconhece a súmula 18, mas está dizendo o seguinte, ó, essa vedação em abstrato, ela afronta a legalidade estrita. Então a gente tem uma decisão de turma, unânime, pela possibilidade de aplicação em tese do ANPP aos crimes militares, tá? Vamos prosseguir aqui. Eu deixo no material de vocês outros julgados, não são só esses, existem outros julgados. Mas pensei aqui, uns mais atuais, né, 2024, 2025, em que decidiu-se também pela possibilidade de aplicação aos crimes militares. Esse julgado aqui, ele negou a possibilidade, mas não por entender que não era cabível em tese. Ele negou porque já havia manifestação do órgão ministerial e essa manifestação era justificada. O membro do Ministério Público ele não está obrigado, não é um direito subjetivo do investigado ter a proposta do ANPP. O mesmo Ministério Público vai avaliar, inclusive, necessidade e suficiência para reprovação e prevenção do crime. Nesse caso, que foi um caso da primeira turma, RHC 252469, o que entendeu a primeira turma? Olha, nesse caso, houve o que a gente chama de discricionariedade mitigada. O Ministério Público, preenchido todos os requisitos, ele deve oferecer, mas se os requisitos não estão presentes, ele não deve oferecer. E foi isso que o Ministério Público justificou. Olha, surge do caso vertente extremo de dúvida que o Instituto do NPP é absolutamente incompatível com a conduta dos pacientes, que atentou gravemente contra a ordem administrativa militar, pondo em risco a própria credibilidade das Forças Armadas perante a sociedade. O que não pode, pessoal, é o membro do Ministério Público não propor a NPP sem justificativa. Se ele justificar, o juiz não pode se miscuir no local no lugar do meu Ministério Público e propor o acordo de não persecução penal. O meu Ministério Público justificou, olha, não vou propor o NPP porque o crime afronta gravemente a ordem administrativa militar, está justificada, a não propositura do NPP. Entendeu aqui o membro do Parquet Castrense não caber, porque isso não seria necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Abala a credibilidade das Forças Armadas perante a sociedade, tá? Então, destaco esse julgado também. E aqui, pessoal, esse julgado é recentíssimo, é do início do mês de abril de 2025. Olha o que ocorreu. Em 13 de junho, o magistrado atuante em Bagé, segundo a auditoria da terceira CJM, ele negou o pedido feito pelo MP para propositura, homologação de acordo de não persecução penal, porque ele entendeu que só cabe a NPP para crime militar extravagante, ou seja, crime militar de conceito estendido, ou crime militar por extensão, aquelas nomenclaturas doutrinárias, que são aqueles crimes que não constam da parte especial do Código Penal. Então, o magistrado entendeu que se o crime é da parte especial do Código Penal Militar, incabível o ANPP. Essa foi a decisão na primeira instância, que foi mantida na segunda instância. E aí chegou ao Supremo, para o Supremo decidir.
reproduzir aqui para a gente conseguir compreender o que ocorreu. O paciente foi denunciado pelo crime de inobservância de lei, regulamento ou instrução 324 do CPM. Crime cometido sem violência ou grave ameaça, pena mínima inferior a 4 anos. Ante o exposto, considerando que a deliberação acerca do cabimento ou não do NPP deve ocorrer na instância em que o processo se encontrar, concede a ordem. Então, o que fez o ministro do STF? Ele concedeu a ordem. Concedeu para quê? Para determinar que o juízo da segunda auditoria e da terceira analise a possibilidade do NPP, mas ele deve se abster de invocar abstratamente o princípio da especialidade como fundamento para eventual recusa. O que disse o STF? Olha, esse fundamento de que o crime ele está previsto na parte especial, ele não vai poder ser invocado nessa nova decisão, nessa nova análise que o magistrado da primeira instância da Justiça Militar vai fazer. Foi o que foi decidido agora, recente, em 4 de abril de 2025, tá? Julgado recente aí para vocês. O que eu destaco aqui, pessoal? Tem um projeto de lei de número 9436 de 2017 que ele nasce, é um projeto que nasce na Câmara dos Deputados, lá na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados. Ele nasceu junto com o projeto de lei 9432 de 2017, que deu origem à Lei 14.688, que alterou diversos dispositivos do Código Penal Militar. Esse projeto de lei ele altera diversos dispositivos do CPPM, só que a tramitação dele foi diferenciada, então ele ainda está na Casa Legislativa e não virou lei, tá? Qual é a atenção que eu peço aqui nesse momento? Olha o que... Perdão, passei demais. Eu não estou conseguindo aqui pegar o slide correto, mas em breve síntese, o que dispõe esse projeto de lei 9436? Ele permite a aplicação do acordo de não persecução penal naqueles crimes impropriamente militares, né? Aqueles crimes que em tese não afrontariam ali hierarquia e disciplina, praticados por militares estaduais. Ou seja, o projeto de lei está abrindo a porta, por meio de lei, para o NPP em determinadas hipóteses por militares estaduais, ou seja, bombeiros militares e policiais militares. Mas está fechando a porta para quem? Para os militares das Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica, e, no âmbito da Justiça Militar da União, também para o civil. Então, eu tenho um projeto de lei que está prevendo a aplicação do NPP de forma restrita e está tratando, de certa forma, de forma mais gravosa, o civil em comparação a um militar estadual que está sujeito ali à hierarquia e disciplina, como pilares das instituições militares. Então, parece que o projeto de lei vai na contramão do estudo de caráter isonômico. Não foi respeitado um caráter holístico, sistêmico. Como é que eu vou tratar um civil de forma mais gravosa do que um militar? E por qual razão vou fazer uma diferenciação entre militares estaduais e federais, tá? Fica para reflexão. Agora sim, pessoal, deixa aí no material de vocês a obra que eu citei anteriormente, da professora Adriana Kinoshita, e vou me valer dos slides dessa obra para a gente ver que bacana que ficou o trabalho da professora e quão elucidativo é essa questão da aplicação do NPP na JMU. Nessa análise aí, empírica, a doutora Adriana Kinoshita conseguiu verificar o seguinte: olha, são 19 auditorias distribuídas em 12 CJMs. Das 19 auditorias, somente 5 auditorias homologam o NPP, 14 não homologam o NPP. Deixei aí no material, para quem tiver curiosidade, a página, né, onde pode ser encontrado esse gráfico. Então isso é relevante, né? 26%, quase um quarto ali das auditorias, admitem NPP. O restante não admite. Ela fez um recorte temporal. O que fez a pesquisadora? Ela pegou ali de 1º de janeiro de 2020 a 30 de setembro de 2023 e foi trabalhar ali quantos ANPPs foram homologados nesse período. E por que ela pegou 2020? Porque ela pegou 2020 porque a chamada lei anticrime, que inseriu 28A no CPP, ela entra em vigor em janeiro de 2020. Então o recorte temporal dela foi esse, tá? E
e ela viu que nesse período foram 115 NPPs homologados. E faz a análise. Quem mais homologou a NPP foi a segunda auditoria da terceira CJM, que homologou 94 NPPs naquela operação química, né? A determinada organização militar fazia a licitação para um gênero e acabava adquirindo um outro gênero, o que se denomina de química. Então a gente pode ver um volume muito grande de NPPs concentrados nessa auditoria por conta dessa operação química. E ver espalhado ali em número menor nas outras auditorias. Qual era a condição do imputado que celebrou esse ANPP? Desses 115, 71% são militares. 33%, perdão, 62%, 71%, né? Eu vou trabalhar só com o percentual. 62% militar, 28% ex-militar, civil 8%, e tinham 2 processos em segredo de justiça que ela não conseguiu verificar se tratava de militar ou civil, tá? Então, só voltando aqui, a gente vê que o ANPP para o civil no âmbito da Justiça Militar da União, desses 115, foi mínimo. E aí a gente teve o IRDR para tratar justamente dessa questão do civil, mas desses 115 feitos, né, nesse lapso temporal, a gente teve um quantitativo muito mínimo, tá? Quais foram os objetos, né, os crimes objetos desses acordos de não persecução penal? A gente consegue ver pelo gráfico que, em sua maioria, foram crimes previstos na antiga lei de licitações, né, crimes licitatórios, crimes militares por extensão, extravagantes ou de conceito estendido. Poucos foram aqueles crimes que tinham ali, estavam previstos na parte especial do CPM. Então a gente consegue fazer essa análise aí que dos crimes objetos de NPP, a maior parte, numericamente, a maior parte se tratou de crimes licitatórios. Isso, por óbvio, né? Porque teve aquele volume muito grande oriundo da operação química lá em Bagé, tá? Agora, desses crimes homologados, desses ANPPs, perdão, homologados, desses 115, a pesquisadora ela só conseguiu verificar um único ANPP homologado em crime propriamente militar. Em todos os demais, aqueles crimes se tratavam de crimes que não afrontavam ali, não se tratavam de crime propriamente militar, então, e 2 em segredo de justiça que ela não conseguiu avaliar, tá? Então, isso é algo que foi levado em consideração pelo membro do Ministério Público na hora de propor o ANPP e, eventualmente, até pelo magistrado na hora de homologar. Eu não consegui extrair o gráfico do gráfico 20 e 21 e adaptei o gráfico só para a gente ter uma noção dos processos distribuídos por ano. Quantos ANPPs foram homologados? Em 2020, do total distribuído, homologou-se 0,03%. Em 2021, homologou-se 0,26%. Isso dos processos distribuídos na primeira instância. Em 2022, houve um acréscimo aí, 2,03%. Em 2023, 1,57%. Fazendo essa conta aí, pessoal, a gente pode afirmar que no período da pesquisa, de 2020 até setembro de 2023, houve 0,91% de homologação de NPP, considerando um total de 12.600 processos distribuídos. Isso é um dado muito relevante, pessoal. A gente consegue verificar aqui que poucas foram as auditorias que homologaram, e mesmo essas que homologaram, isso não tem o condão de repercutir no volume processual, inclusive, do que chega à segunda instância, por exemplo, porque na primeira instância sempre vai chegar, porque o magistrado homologa ali, tem que homologar, participa dessa fase de homologação, fase judicial do ANPP, tá? Então, quem tiver curiosidade, indico essa obra aí da professora Adriana Kinoshita, tá? O projeto de lei, né, que eu havia mencionado, está aqui nesse slide, nesse nosso último slide, e ele diz, ó, ele dispõe no âmbito da JME e no DF, nos crimes impropriamente militares, praticados na atividade de segurança pública, não sendo no caso de arquivamento, e aí todos aqueles requisitos que a gente já sabe,
vai ser possível propor acordo de não persecução penal. Então a gente já alerta para isso, que o projeto de lei, né, se tornando lei com a redação atual, a gente vai ter uma distinção entre militares estaduais e federais e entre militares estaduais e civis, que fatalmente vai ser discutido e que vai trazer mais insegurança jurídica pro tema, tá bom? Pessoal, encerrando aqui, eu tenho algumas obras publicadas na área do direito militar, Lei de Organização da Justiça Militar da União, Código Penal Militar esquematizado, parte geral. Vou trabalhar para lançar a parte especial também, mas ainda não consegui. Vou passar aqui o próximo slide. Tenho aqui uma obra sobre acordo de não persecução penal militar e uma obra em coautoria do Paisano na Caserna, lançada aí pela Associação Brasileira de Advogados, com os colegas da Associação Brasileira de Advogados, tá? Só passando mais um pouco, deixo aqui meu muito obrigado mais uma vez pela paciência, pelo convite, por mais esse convite feito pela Escola Judicial Militar, escola que se destaca nesse campo aí da capacitação e desenvolvimento do seu corpo, né? E já deixo registrado aqui que no âmbito da Justiça Militar da União, mais precisamente na Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrado da Justiça Militar da União, foi lançado um curso para capacitar os juízes militares, curso esse que eu tive a oportunidade de fazer como ouvinte aqui, nessa casa, nessa escola. Na ocasião, me voluntariei e a escola me aceitou como ouvinte, fiz o curso, levei várias ideias para a minha auditoria, que posteriormente chegou ao tribunal, chegou à escola, e hoje eu sou um dos docentes desse curso de aperfeiçoamento, e muito se deve, inegavelmente, ao bom exemplo, né, à boa prática dessa escola judicial militar. E fica aqui, então, meu muito obrigado. Quem quiser me seguir, eu tenho um canal no YouTube, um canal no Instagram também, em que eu abordo ali as temáticas relacionadas ao direito militar, tá bom? Fico por aqui, um forte abraço, bons estudos e até a próxima.